Boa tarde, guerreiros. Boa tarde, guerreiras. Quase noite, né? Graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Na graça do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Passando aqui rapidamente, brevemente, compartilhar uma palavra com os irmãos, no qual se encontra no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo, só apenas o primeiro versículo. E vamos caminhar de fato pela história do profeta Elias. E a palavra diz assim, quero ser muito direto. A palavra diz assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aqui eu quero estar abordando um ponto muito interessante, no qual, de fato, quando estamos na presença do Senhor, quando temos uma certa intimidade, um certo relacionamento com Cristo, vivemos coisas extraordinárias. Obviamente, alguns filósofos, teólogos vão falar que Elias deu essa ordem segundo a vontade de Deus, segundo a permissão de Deus. Outras pessoas, um outro grupo de pessoas já vai dizer que Elias tinha tanta profundidade com Deus, era tão profundo na intimidade com o Eterno, tinha um relacionamento bem profundo, bem conectado com os céus, com o Eterno, que ele tomou próprio essa decisão e Deus aprovou. Existem esses dois grupos. Aí cabe você, não eu decidir em qual você deve acreditar, mas cabe você qual escolher. Se Deus falou antes, Deus deu essa palavra, porque a Bíblia não nos relata isso, né? A palavra de Deus não fala só, Elias, dá essa ordem, né? Elias, fala isso. Pelo contrário, a palavra deixa bem claro que Elias, fala, simplesmente fala. Assim como Davi, eu prometi seguir a história de Elias, mas assim como Davi, vamos dar um pulo para lá, já retornamos para cá. Assim como Davi, quando ficou perante ao gigante Golias, de fato ele falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor, né? Eu vou. E de fato a gente encontra, de fato a gente vê que a palavra do Senhor também na história de Davi não relatamos, não vemos, não encontramos Deus falando: Davi, vai lá, derruba o gigante. Deus jamais dá essa ordem. Mas aí eu quero trazer um ponto muito interessante: relacionamento com o Eterno. Relacionamento, quando estamos conectados verdadeiramente com o Eterno. Voltando para a história de Elias. Então Elias dá essa ordem porque ele tinha essa autoridade, ele era profeta. E Elias vive de fato o seu ministério e de fato deixa um exemplo, deixa um legado para que eu e você possamos seguir, para que eu e você possamos se espelhar na história de Elias e buscar esse relacionamento, essa intimidade com o eterno Deus. De fato, fácil não é, de fato é muito difícil. Temos que renunciar, mas também temos que entender uma coisa: que eu e você não somos super crentes, não somos feito como robôs. Pelo contrário, Elias demonstra que teve medo, tinha medo de morrer por Jezabel,
E olha que fato engraçado, até mesmo um pouco contraditório. Tinha medo de morrer por Jezabel, mas pede a morte para Deus. E aí que está, né? A gente entende que Elias era ser humano como eu e como você. Porque tem muitas pessoas que, não, é porque eu sirvo a Deus, então isso não vai acontecer comigo, não tenho medo. Que de fato a gente vê e escuta essas coisas e a gente tem que entrar por aqui e sair por aqui, porque a gente sabe que se beliscar aqui dói, se cortar vai sangrar, né? A gente sente cansaço, sente dor, fica com medo, a gente quer se esconder, a gente quer fugir muitas vezes, a gente tenta de fato. Nossa, eu estou falando muito essa palavra de fato, né? Vamos cortar isso aí. E de alguma maneira, tem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa entender isso. Que somos falhos, somos frágeis. E temos que buscar o Senhor. Sentimos cansaço, sentimos vontade de chutar o balde, sentimos vontade de desistir, sentimos vontade de não querer mais, assim como o profeta Elias. Mas olha só que o Senhor, um pouquinho para frente, diz para o profeta Elias: e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo caminho. Depois você lê toda a história de Elias, que se encontra a partir do capítulo 17, uma história muito top, muito interessante para você ler, se aprofundar e deixar que a graça do Espírito Santo possa sim falar com você. E o Senhor fala assim para o profeta Elias. Depois, quer dizer, antes, né, me corrigindo aqui, antes Elias, né, segue de fato as ordens do Senhor, de maneira que ele começa a viver coisas extraordinárias. Isso demonstra para mim e para você que quando obedecemos, quando temos uma relação com o Eterno, de fato ele cuida de nós, de maneira que ele cuida de nós, né, de uma forma extraordinária. E é desse jeito, dessa maneira que devemos ter esse relacionamento com Deus, porque Deus cuida. Quando Deus fala, Deus cuida. Isso não significa que não vamos viver provas, isso não significa que não vamos ser tentados, isso não significa que vamos ser, como eu posso dizer para você, que vamos ser evitados das tempestades, dos desertos, das lutas. Não, esquece isso. Deus não vai evitar isso. Né? Não, ele é o meu queridinho, ela é minha queridinha, então eu vou evitar ele da dor, do sofrimento. Não, negativo. Depois Elias desce ali e ele é alimentado por corvos, né? Isso é extraordinário. Né? Depois, enfim, a história de Elias é muito grande. Convido você pegar e ler a história, se aprofundar e deixar que esses milagres, essas coisas que Elias viveu, tocar o seu coração. E continuando no capítulo 19, no versículo 15, Deus diz para Elias, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nisi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta no seu lugar. E logo depois dessa palavra, Elias vai e encontra com Eliseu, até então não um profeta, mas depois você é muito conhecedor da palavra, ou não, mas também está aí um convite para você ler, né? Continuar a leitura, e aí você vai descobrir que mais para frente Elias é arrebatado ao céu, joga sua capa, e Eliseu fica com sua capa, e aí ele se torna um profeta no lugar de Elias. Mas olha só, uma coisa interessante.
Nessa etapa, nesse capítulo, nesse versículo, uns versículos antes, ele está cansado, ele está estressado. Elias se sente muito sobrecarregado, porque ele se sente, ele vê muitas coisas para fazer, ele se sente sozinho. Quantas vezes, né, eu e você também se sentimos dessa forma, dessa maneira, e de fato Deus está conosco, e de fato achamos que muitas vezes acontece, não é verdade? Não, as coisas só vão acontecer se eu for lá e fazer, se eu for lá e falar. Não, a cura só vai acontecer se eu for lá e colocar a mão. Não. Deus deixa bem claro que fora Elias tinha mais de 7.000 profetas. Tinha um povo ali escondido, camuflado. Tinha um povo ali, né, que poucas pessoas sabiam. Na verdade, quase ninguém sabia, para você ver que nem o profeta Elias sabia. E aí tem um outro ponto que eu quero levantar, que isso chama muito a atenção: orgulho de crente. Deus avisa os seus profetas antes, Deus avisa os seus servos antes. Tira isso da cabeça. Tira essa filosofia, essa ideia, essa ideologia que Deus só vai fazer. Quer dizer, Deus vai fazer as coisas, mas antes vai te avisar. Deus não precisa te avisar, Deus não precisa te comunicar. Deus simplesmente faz. Muitas pessoas confundem aí os papéis, que acham que Deus tem que avisar tudo para a pessoa. Não, Deus tem que me avisar antes de acontecer. Deus não falou, então não é de Deus. Que ideia é essa? Que filosofia é essa? Que ideologia é essa? Como Deus não me revelou nada, então não vem de Deus. Meu querido, minha querida, guerreiro ou guerreira do Senhor, que eu e você possamos ter essa maturidade em Deus, que Deus não precisa ficar te comunicando o que vai fazer ou deixar de fazer. Se nem o profeta Elias sabia desses 7.000 escondidos aí, quem somos nós para ficar Deus não falou, então não vou fazer. Deus não me falou nada, então não vai acontecer. Que possamos ter essa humildade, que possamos de fato buscar isso em Deus, um relacionamento que vai trazer maturidade, um relacionamento que vai se colocar na vontade de Deus, que eu e você vamos começar a perceber que não é a minha vontade, que não é a sua vontade, de fato, de maneira, sim, que vamos compreender que quando servimos um Deus que tudo pode, que tudo faz no tempo dele, na hora dele, vamos crer que durante todo o caminho, todo o processo, toda a caminhada na presença dele, vamos estar conectados, de maneira que o Senhor estará cuidando de mim e de você, de maneira que o Senhor jamais vai nos abandonar, que quando acontecer, como aconteceu com o profeta Elias, ele sentiu cansaço, pediu para Deus que queria morrer, falou assim: Senhor, me mata. Sendo que Jezabel queria matar. Deus poderia falar assim: não, vai lá, que eu terceirizo o serviço. Olha só, mas quando estamos conectados, quando temos uma relação com o Senhor de fato profunda, não rasa, porque até mesmo eu e você não vamos fazer uma boa pesca nas águas rasas, como Jesus fala para Pedro: Pedro, vamos voltar ao alto mar, na profundidade, porque é na profundidade que temos um verdadeiro relacionamento, é na profundidade que de fato vamos viver algo extraordinário em Deus. E é dessa maneira que vamos sair do raso.
sair daquela experiência até mesmo artificial que muitas vezes eu e você achamos. Nossa, eu quero convidar você, guerreiro, guerreira do Senhor, que sai dessa ideologia, dessa ideia que as coisas boas que você está vivendo é coisas extraordinárias, que muitas vezes é necessário a gente falar não para as coisas boas, para viver as coisas excelentes. Que possamos abraçar a cruz de Cristo todos os dias, porque é através da cruz que vamos encontrar o verdadeiro amor, que vamos adquirir essa experiência e viver em nossa vida. Que o amor de Cristo cura, restaura, salva e o principal de tudo, vamos morrer para as nossas vontades, nossos sonhos, nossos planos. Porque a palavra de Deus é bem clara. No livro de Isaías a gente encontra que Deus fala assim, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus planos não são os meus planos. Como a gente caminha com alguém que não pensa da forma que eu penso, que age da forma que eu não ajo? É confiança, é entrega, é relacionamento. De falar assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio que vai ser o melhor para a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, daqui um mês, eu não sei os seus planos, eu não sei os pensamentos, mas eu tenho a convicção, a certeza que aquilo que o Senhor quer para mim é bem melhor aquilo que eu penso. Então que possamos nos entregar e ter esse relacionamento e ser um pequeno Cristo na vida das pessoas. Guerreiro ou guerreira, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Deus abençoe você e sua casa. Que possamos, com muita alegria, entregar os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida a Cristo. E assim parar de achar que as coisas boas que estamos vivendo é as coisas extraordinárias. Não. Vamos sair das coisas boas. Vamos juntos viver as coisas excelentes em Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Continue na presença do Senhor, que eu tenho certeza que as coisas excelentes chegarão de uma forma extraordinária. Deus abençoe, guerreiro. Deus abençoe, guerreira. Fique na graça, fique na paz.